Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônio em Teu nome? E não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho de hoje, eu queria separar duas coisas muito bonitas. Quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem ouve e pratica a minha vontade. Nós estamos em um mundo em que nós falamos demais, publicamos demais, murmuramos demais, reclamamos demais, contudo, ouvimos pouco. E quando ouvimos, entra por um ouvido, sai pelo outro e não gera nada. Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. Mas não apenas escutar o que o outro diz, não apenas escutar um monte de problemas, escutar um monte de barulhos, mas ouvir é dar atenção, é gastar tempo, é dar importância para aquilo que eu estou ouvindo. E nós não temos noção, às vezes, do quanto ouvir é curativo para um coração. Como padre, antes de ser padre, melhor dizendo, é uma partilha agora. Antes de ser padre, eu me preocupava muito. Como que eu vou ajudar as pessoas? Como que eu posso ajudar as pessoas? E muitas vezes eu parei para pensar, e às vezes hoje ainda paro para pensar, como que eu posso ajudar os outros se eu não consigo nem me ajudar? Mas, diante do ministério sacerdotal, eu atendo muitas pessoas. E muitas vezes aconteceu já da pessoa me procurar, vir, falar um monte de coisas, falar 1 hora seguida e depois de 1 hora ela dizer, então padre, era isso, muito obrigado pela ajuda. Levanta e vai embora. E essa experiência que me foi ajudando a compreender. As pessoas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas. Sem julgamento, sem preconceito, sem ter alguém que fique querendo resolver os problemas do mundo. Geralmente as pessoas já sabem a solução do seu problema, mas ela precisa desabafar. Ela precisa pegar o turbilhão, a tempestade, o furacão que está dentro de si e colocar para fora. E isso cura. Quando temos alguém que nos ouve com atenção, quando temos alguém que nos acolhe diante daquilo que eu partilho, isso cura. Essa forma de ouvir se torna a mão de Deus que nos toca. Mas também é preciso agir em alguns momentos a partir disso. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo que eu sempre uso em casamentos. De repente está lá, o marido e a mulher estão com um monte de problemas. Estão com dificuldade no casamento. Mas eles só brigam. Um xinga o outro, um fala para o outro e ficam falando asneira um para o outro.
Para que isso mude, é preciso sentar e ao invés de um ficar jogando na cara do outro, um precisa ouvir o outro. Olha, me diga, o que está acontecendo que você não gosta? E ouvir o que o outro vai dizer, por mais difícil que seja. Ouvir quando o outro diz, olha, eu não gosto quando você faz isso, quando você faz aquilo, você faz aquele outro. Eu não gosto, me machuca quando você faz isso e faz isso. Me machuca, me dói quando você faz isso ou fala isso ou age dessa maneira. Essa capacidade de falar, mas ter alguém que de fato ouve o que eu quero dizer, abre as portas para que o matrimônio se cure. Abre as portas para que os relacionamentos se curem. Mas abriu a porta, porque a partir disso é preciso viver um caminho de cura. E este caminho de cura é colocar em prática. Exemplo, de repente a esposa diz para o marido, viu, me machuca o coração quando eu dou o meu máximo para fazer a comida e você só reclama. Iniciou um processo de cura. Mas de nada adianta se o marido no outro dia continua reclamando e fazendo a mesma coisa. É preciso ter uma atitude. Quem ouve a palavra e quem a põe em prática é um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Se te fere todas as vezes que eu só reclamo, então eu tentarei e farei o meu máximo para não reclamar mais. Olha, me machuca o meu coração quando você tem essa atitude. Então eu não só vou ouvir, mas eu tentarei não fazer mais. E isso vai curando o coração e nos dando forças para seguir em frente. Ouça mais, pratique mais e reclamemos menos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre seu dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.